anel que ele tem na mão. Quando sai do avião, beija a terra. São-lhe colocados tapetes vermelhos para ele andar. E por norma quase anda sempre vestido de branco. Não lhe posso dizer muito mais. A Bíblia disse, o profeta Ezequiel profetizou que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Mas também uma mensageira do Senhor dos últimos dias, Ellen White, ela disse estas palavras há mais de 100 anos. Ela disse: uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve a nossa nação, que é a americana, procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. Ao fazer isto, eles não hesitarão em complir os homens contra a voz da sua própria consciência ao observar o dia que a nação declara ser sábado. Por muitos anos temos esperado que seja promulgada uma lei dominical em nosso país. E agora que o movimento está precisamente diante de nós, perguntamos o que o nosso povo pretende fazer neste sentido. Aquilo que esta serva do Senhor disse é que desde os Estados Unidos iria surgir uma lei que iria anular uma outra lei e que vai ser imposta como uma lei para que o ser humano obedeça a essa mesma lei. No livro Grande Conflito, um livro escrito pela mensageira do Senhor, que, se você não tem, deveria ler. Um livro que analisa todos os conflitos ao longo da história. Um livro que todo ele é baseado na Bíblia Sagrada e na história universal. Ou seja, vai-se confirmar pela história que aquilo que a Bíblia havia dito cumpriu-se na íntegra. Inclusive, aquilo que disse Daniel, que viria um poder que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Agora, quando é que se iniciou a mudança do dia que Deus santificou e abençoou para um outro dia que os homens hoje querem, a si e a mim, lhe impor como sendo um dia santo? É-nos dito pela mensageira, você pode ir a uma enciclopédia universal e vai ver que isto que está aqui escrito por esta mensageira está escrito numa enciclopédia universal. Diz, na primeira parte do século IV, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. Repare, quem foi que deu iniciativa a esta grande mudança? O Imperador Constantino. O Imperador Constantino, a história diz que ele era um adorador do sol. Era um adorador pagão. Ele adorava o sol. E como o domingo era um dia em comemoração e adoração ao sol, ele agora encontra-se no Império, que é o Império Romano, e ali vai se encontrar com 2 dias de descanso. Aqueles que o seguiram como pagãos passam a continuar a guardar o domingo como o dia do sol, mas por outro lado ele vai encontrar um problema, porque o mundo cristão agora guarda o dia que Deus havia santificado, o santo dia de sábado. E ele agora encontra-se debaixo, a comandar um reino que tem um grande dilema. O dilema é que debaixo do seu reino há pessoas que guardam o sábado
e há pessoas que guardam o domingo. Agora o que é que ele vai impor no seu reino? Ele vai criar um decreto. E como ele é um adorador pagão, ele agora vai impor que o dia que ele guarda, e que é em comemoração e adoração ao sol, se torne um dia santificado. Agora, santificado por quem? Vamos continuar a ler. Diz o seguinte: com ele se empenharam para fazer isso os bispos da Igreja. Estamos a falar da Igreja Romana, a Igreja Católica. Os quais, inspirados pela ambição e sede do poder, perceberam que se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como pagãos, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim adiantaria o poderio e a glória da Igreja. Ou seja, o que é que os católicos pensaram que era na altura a Igreja de Deus? Nós vamos adotar este dia, vamos chamar-lhe um dia cristão e vamos assim unir os pagãos ao cristianismo. Ou vamos cristianizar o paganismo. Mas o que aconteceu não foi que os cristãos converteram os pagãos, mas foi que os pagãos começaram a converter os cristãos. E a partir do ano 321, por decreto e por imposição de Constantino, o domingo passou a ser guardado como dia de descanso. Não santificado por Deus, mas santificado pelos homens, e arranjaram uma forma de quererem fazer crer que ele era um dia santo, pelo simples facto de Jesus ter ressuscitado no domingo. Eu agora vou-lhe abrir, meu querido irmão católico, se você tem este catecismo da Igreja Católica. É o documento mais oficial da Igreja Católica. É o documento com mais autoridade da Igreja. É este catecismo. E eu gostaria agora que você lesse comigo o que nos diz na página 466 do Catecismo Católico. Repare que Constantino, como era pagão e como o domingo era o dia pagão, por isso é que ainda hoje, em inglês, se chama Sunday, sun, sol, day, dia, quer dizer dia do sol. Em alemão é Montag, Mon, sol, Tag, dia, dia do sol. Porque se você for a ver, todos os dias da semana estão relacionados com os astros. Iremos ver mais à frente. O sol era o dia principal para os pagãos. Era o ídolo principal, era o Deus principal. E então eles, em comemoração ao sol, em adoração ao sol, instituíram o domingo como o dia do sol. Mas vejamos então o que é que a Igreja também nos diz. A Igreja Católica Apostólica Romana diz assim: vejam, reunimos-nos todos precisamente no dia do sol. Não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse dia ressuscitou dos mortos. Interessante, não é? Diz: reunimos-nos todos precisamente no dia do sol, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse dia ressuscitou dos mortos.
Ou seja, eles querem fazer-lhe crer que pelo simples facto de Deus ter iniciado a obra da criação no primeiro dia da semana, isso é verdade, o domingo deve ser observado como dia santo. Mas abra a sua Bíblia logo no final da criação do livro de Gênesis, na primeira folha do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, o primeiro capítulo vai-nos descrever como Deus criou. É verdade que Ele iniciou a obra da criação no primeiro dia da semana, que hoje é conhecido como domingo. Mas quando Ele termina a criação, no capítulo 2, Ele vai deitar por terra o argumento de quererem fazer crer que pelo simples facto de Deus iniciar a criação no primeiro dia, deve ser santificado esse dia. Porque é o próprio Deus que diz no capítulo 2, diz: assim os céus e a terra, 2, 1 e 2, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, aqui logo no livro de Gênesis, diz-nos claramente que não foi o domingo pelo simples facto de Deus iniciar a obra da criação nesse dia que passou a ser santificado, mas o mesmo Deus diz que Ele santifica o sétimo dia no final da semana da criação. Mais à frente, iremos também ver que o argumento de Jesus ter ressuscitado num domingo não é válido para fazer crer que o domingo passou a ser um dia santo. Mas vamos então ver como foi mudado esse dia. Diz que a Igreja Católica, agora na página 467 do Catecismo Católico, diz ainda: do mesmo modo, devem guardar-se os dias de Natal, do Nosso Senhor Jesus Cristo, Epifânia, Ascensão e Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Santa Maria Mãe de Deus e Sua Imaculada Conceição e Assunção, São José e os Apóstolos, São Pedro e São Paulo e, finalmente, todos os santos. Ou seja, a Igreja Católica mudou os tempos de adoração. O próprio profeta Ezequiel disse: cuidaria em mudar os tempos e a lei. E diz ainda, no mesma página 467, os que viveram segundo a antiga aliança alcançaram uma nova esperança, não guardando já o sábado, mas celebrando o dia do Senhor, porque nesse dia surgiu nossa vida, fruto da sua morte. Isto disse Santo Inácio de Antioquia. Mas aonde é que a Bíblia nos diz que o domingo é um dia para ser guardado e muito mais ainda santificado por Deus? Aonde é que está escrito? Bom, eu ainda vou ler o que é que acontece agora na página 468, continua a ler o Catecismo Católico, diz: a Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã. É por isso que os fiéis católicos estão obrigados a participar na Eucaristia nos dias de preceito, a menos que estejam dispensados por um motivo sério. Por exemplo, uma doença, a obrigação de cuidar de crianças de peito ou pelo seu pastor. Os que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem um pecado grave. Ou seja, se você faltar à missa, e de uma forma especial no domingo, segundo a Igreja Católica, diz que você comete um pecado grave. Mas isso não é Deus que diz.
é a Igreja Católica Apostólica Romana, aquela igreja que queria cristianizar o paganismo, mas que se deixou paganizar e o cristianismo que ela segue tornou-se paganizado. Além disso, diz-nos também ainda, santificar os domingos e festas de guarda exige um esforço comum. Todo cristão deve impor a outrem, sem necessidade, o que possa impedi-lo de guardar o dia do Senhor. O pseudo-dia do Senhor. Quando os costumes de desporto e restaurantes, etc., e as obrigações sociais, serviços públicos, etc., reclamam de algum trabalho dominical, cada um fique com a responsabilidade de um tempo suficiente para descanso. Também disse o profeta Ezequiel que esse poder, e agora, esse poder que é o poder do que é comandado pelo papado, diz que ele iria proferir palavras contra o Altíssimo. E agora note o que disse no século IV Eusébio de Cesareia. Ele disse: todas as coisas que era de dever fazer ao sábado, essas nós as transferimos para o domingo, como mais apropriadamente pertencendo a ele, porque ele tem uma precedência e é o primeiro em categoria e em honra. Isto foi dito por Eusébio de Cesareia. Ele tinha consciência que tudo aquilo que não se deveria e não se deve fazer no dia de sábado, eles transferiram-no para o dia do domingo. Agora pergunto, quem transferiu? Deus ou os homens? Os homens. Vamos ler uma outra citação. Após o Concílio de Trento, em 1556, por ordem de Pio VI, foi criado o Catecismo do Concílio de Trento, na qual se reconhece explicitamente que a Igreja mudou o sábado para o domingo. Ou seja, a Igreja Católica reconhece e está bem documentada para provar que não foi Deus que alterou o mandamento, mas foi a Igreja Católica Apostólica Romana que adotou um dia pagão, querendo que ele se torne um dia cristão. Agora veja o que é que ela disse. Pareceu bem à Igreja de Deus, Igreja Católica, que o culto e a celebração do dia de sábado fossem transferidos para o dia de domingo. Não? Pareceu bem à Igreja Católica. Ainda uma outra citação de Gaspar de Alfosso, arcebispo de Régio, ele também declarou o seguinte: o sábado, o dia mais famoso da lei, foi transferido para o dia do Senhor. Estas e outras coisas semelhantes não cessaram em virtude da pregação de Cristo, pois diz que não veio revogar a lei e sim cumprir, mas foram mudadas por autoridade da Igreja Católica. Que coisa mais clara a Igreja pode dar a si e a mim? Ela assume essa mudança. Diz ainda, Te Cansas Católica, no dia 9 de 2 de 1893, disse ainda o seguinte. Note esta citação. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. Então o que é que está aqui a dizer? Que a lei que Deus deu é uma lei velha, caduca. E então a Igreja Católica quis fazer algo novo. Mas o algo novo que ela fez não é de autoridade divina, é de autoridade humana. É algo que o paganismo adotou e que o cristianismo aceitou.
estes autores, mas agora eu vou ler neste livro citações também, o Domingo Veio Aí, ainda da Igreja Católica, diz o seguinte: a tradição tem igual autoridade e poder que as Sagradas Escrituras. Que blasfémia! Isto é uma blasfémia contra Deus. Dizer que a tradição dos homens tem o mesmo valor e a mesma autoridade que a Bíblia. Lembra-se daquele versículo que Jesus disse? Invalidais os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. A tradição tem sido a tragédia para muita gente. E aqui diz-nos claramente, tem a ousadia de dizer isto: a tradição tem igual autoridade e poder que as Sagradas Escrituras. Isto fica demonstrado como a Igreja, pela tradição, deu o domingo como dia de descanso. A Bíblia manda guardar o sábado, mas Roma manda guardar o domingo. Quer mais alguma coisa clara? Isto está escrito no cânon e tradição de Oates, documentos católicos. Diz ainda: o domingo como dia da semana, separado para o culto obrigatório público do Deus Todo-Poderoso a ser santificado, suspendendo-se todo o trabalho servil no comércio e ocupações mundanas e pelo exercício da devoção, é puramente uma criação da Igreja Católica. Foi disto isto por John Gilmeri, num livro que ele escreveu, A Observância do Domingo e as Leis Civis. A Igreja Católica, por sua própria e infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado. O imperador Constantino foi o início. A Igreja Católica pegou na autoridade política e colocou-lhe a cunha religiosa. E hoje, a maioria do mundo está enganado. E você também pode estar enganado. Diz ainda mais: o domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser defendida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autoriza a mudança do culto público semanal do último dia para o primeiro dia da semana. Eu subscrevo esta citação. Não há um único versículo na Bíblia que diga que o sábado foi anulado e em lugar do sábado surgiu o domingo. Isto foi dito pelo Catholic Press em 25 de 8 de 1900 em Sydney, na Austrália. Agora note outra blasfémia. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. Que coisa incrível. Eu tremo ao ouvir isto. O Papa pode modificar as leis divinas, visto o seu poder não provir do homem, mas de Deus. E age como substituto de Deus na terra, como o mais amplo poder de ligar e desligar